Nesse vídeo eu mostro como é que nós podemos calcular o VPL, valor presente líquido, e a TIR, taxa interna de retorno, utilizando o Excel. Então, considerando o investimento com um fluxo de caixa líquido de menos 10 no período 0, de 4 no período 1 e de 8 no período 2, e uma taxa de desconto de 8%. Então, nosso objetivo vai ser calcular o valor presente líquido e a taxa interna de retorno usando o Excel. Então, para que a gente possa entender inicialmente as noções fundamentais aí associadas ao Excel, é importante entender, né, que o Excel é uma planilha em que as linhas são identificadas por números e as colunas são identificadas por letras. E cada célula dentro dessa planilha tem um endereço, né? Então, por acaso, essa é a célula B2, né? Essa aqui é a célula C3. E nessas células nós podemos colocar números, podemos colocar fórmulas, né? E com isso fazer cálculos de interesse. Em particular, nós vamos querer inicialmente colocar os valores, né, do nosso fluxo de caixa dentro da nossa planilha. Então aqui a gente tem o menos 10, o 4 e 8, nós estamos colocando aí na célula B2, B3 e B4. E colocamos também o valor da taxa de desconto nessa célula D1. Bom, quais são as funções do Excel que nos possibilitam calcular os valores que nos interessam, né, que são valor presente líquido e a taxa interna de retorno? Então, exatamente essas funções chamam VPL e TIR, né, convenientemente. Então, no caso do VPL, é uma função que exige dois argumentos separados por ponto e vírgula. O primeiro argumento é exatamente o valor da taxa de desconto ou o endereço, né, desse valor na planilha. O segundo argumento é o intervalo de células que contém o fluxo de caixa desde o período 1, e não o período 0, do período 1 até o período N. A função VPL do Excel, ele sempre considera o primeiro valor do intervalo como sendo o período 1 do seu fluxo de caixa, e não o período 0. Então, nós precisamos ter cuidado, né, com essa definição. No caso da TIR, nós simplesmente estabelecemos como argumento o intervalo de células que contém o nosso fluxo de caixa desde o período 0 até o período N. Então, para exemplificar o uso dessas funções, vamos supor que nós queremos colocar na planilha, nessa célula D2, queremos calcular o valor presente líquido usando a função VPL do Excel. Então, o que nós escrevemos aqui dentro dessa célula? Então, nós vamos a essa célula, escrevemos igual VPL, abre parênteses, D1, que é exatamente a taxa de desconto a ser utilizada para calcular o VPL, e, como segundo argumento, o intervalo de células que contém o fluxo de caixa do período 1 até o período N, que nesse caso é 2, né? Então, corresponde à célula B3 e B4. E aí eu vou somar o valor do fluxo de caixa no período 0, né? Para que realmente nós obtenhamos o valor correto do VPL. No caso da TIR, nós simplesmente vamos escrever igual TIR, abre parênteses, B2 a B4, que corresponde exatamente ao intervalo de células que contém o nosso fluxo de caixa desde o período 0 até o período N. Ao pressionar Enter nos dois casos, nós vamos então obter, né, o Excel vai obter, vai mostrar para nós os valores calculados. E de acordo com o tipo de configuração que você tiver no momento, em termos de número de decimais, tipo de apresentação de número, etc., talvez seja necessário você alterar essas configurações, né? Aqui, por exemplo, está se mostrando 2 decimais, aqui 3 decimais, e você usando essa opção de mudança de configurações numéricas que aparece na barra de ferramentas do Excel, aqui você pode aumentar ou diminuir o número de decimais ou transformar um valor no formato de percentagem, né? Então, com essas
alterações, você consegue, de repente, obter formatos que sejam mais interessantes para determinadas finalidades. Um detalhe importante no caso da TIR é que o Excel só vai te mostrar um valor da TIR, né? Pode ser que você tenha, em algumas situações, mais de um valor. Nesse caso, por exemplo, você vai ter uma TIR negativa também. Mas ele vai te mostrar a TIR mais próxima de 10%. Tá? Ou, em algumas situações em que não é possível se calcular a TIR, ele vai mostrar um erro. Tá? Então, é importante você não ficar assustado, que de repente você tem uma situação em que a TIR não pode ser calculada. Né? Em algumas situações, a função do Excel vai ter dificuldade de achar a taxa interna de retorno, por razões até do método que é utilizado, que é o método numérico, que é o mesmo utilizado em calculadoras. E o problema, de repente, que está acontecendo nesse caso é que essa taxa interna de retorno do fluxo de caixa analisado, ela é muito distante de 10%. E o método que é utilizado aí pelo Excel, ele parte de 10% para efeito de se achar a taxa, possivelmente nas redondezas, né, ou nas proximidades aí dos 10%. Então, nessa situação, uma alternativa seria se definir um outro valor que não é o 10%, porque se você não especificar nada, o Excel vai usar 10%, como segundo argumento da função. Né? E aí, nessas situações em que, de repente, existe a TIR, ou existem várias TIRs, você vai conseguir achar nessa TIR que está mais próxima do valor, né, colocando, né, esse segundo argumento, definindo esse segundo argumento na própria função TIR do Excel.